Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda Mello e esse é o meu relicário recheado de histórias e de dicas também para você aí contar uma história. E hoje esse vídeo é uma dica muito específica sobre direitos autorais para você aí que quer postar no YouTube vídeos contando histórias. Bom, eu já tinha gravado um vídeo para vocês, uma dica sobre como começar a contar histórias através de vídeos. E lá eu começava falando sobre direitos autorais. Mas eu acho que eu não fui tão clara e merecia um vídeo falando especificamente sobre esse assunto. No outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, na descrição deste, eu falei que para contar histórias no YouTube, lembrando, a dica aqui é sobre contação de história no YouTube virtual, não é presencial essa dica, tá? Eu falei que não precisava de nada, o YouTube não te pede direito nenhum, você não precisa de direito autoral, e só é importante você mostrar o livro e falar o nome do autor e a editora. Não é que a informação que eu falei está errada. Na prática, é realmente isso que acontece. Eu tenho várias histórias aqui no meu canal e eu nunca pedi autorização de direito autoral para contá-las, tá? Na prática, não é isso. Você pode sim contar histórias aí no seu canal. Lembrando que eu estou falando de canais também que a pessoa não está ganhando dinheiro, são canais pequenos. O meu aqui eu também não ganho dinheiro do YouTube para contar as histórias, tá? Então, se tratando nesses canais menores, onde as pessoas não estão sendo remuneradas para fazer isso, o que acontece na prática é isso, você não precisa pedir direito autoral, mas é importante, é fundamental você falar o nome do autor, falar o nome da editora, porque a editora, gente, ela é uma espécie de guardiã dos direitos daquela obra, daquele autor, guardiã daquele livro específico. Então é importante você falar o nome dela também, tá? Então, não é que a dica que eu dei não está válida, ela é válida sim, mas é importante a gente entender a lei também. O que diz a lei de direito autoral? Primeira coisa, a partir do momento que o autor morreu, já fazem 70 anos pelo menos, é livre de direito autoral. Então você pode contar essas histórias livremente, inclusive presencialmente também. Não tem que pedir o direito autoral, não tem que pagar por isso, porque o direito já é livre. Então, a partir de 70 anos da morte do autor. Contos populares também, lendas, não existe direito autoral, porque não existe ninguém que escreveu, né? Não existe comprovadamente alguém que tenha escrito aquilo. Então também você está livre ali dos direitos autorais, de ter que pagar, de ter que pedir autorização. Mas atenção, se certifique de que a história realmente é um conto popular, viu? Porque às vezes é de algum autor e você está achando que é popular. Então certifique-se disso. Agora, quanto a todas as outras obras que não são conto popular e que o autor não morreu já tem mais de 70 anos, a lei diz que você precisa pedir autorização para a editora, né? Quando a obra está vinculada a uma editora, ou pedir autorização para o autor. É o que diz a lei. Agora, como eu disse para vocês, não é o que acontece na prática. Imagine só, se todo mundo tivesse que ir lá atrás de uma editora, às vezes nem tem o contato direito, e essas dicas que eu tô dando também são para as pessoas que estão começando a contar história, canal pequeno. Às vezes são pessoas que agora, nesse momento de pandemia, estão precisando ir para os meios virtuais para poder se comunicar com seus alunos, por exemplo, e tá usando essa plataforma do YouTube para contar histórias. Então, você imagina só se a editora tiver que liberar cada um. Então, gente, na prática não é isso que acontece. Pensa comigo. Contar histórias no YouTube é uma forma gratuita de você divulgar o livro da pessoa, de você divulgar aquela obra da editora X. Então, dificilmente eles vão ir contra isso. E, gente, está mais do que provado que o contador de histórias é um personagem muito importante. A contação de história é uma ferramenta muito importante para o incentivo da leitura, para o incentivo da compra de livros, de formação de novos leitores. Uma união mesmo, sabe? Que tem que existir entre contadores de histórias, editoras e autores. Eu mesmo, sempre quando eu conto as histórias e vou divulgar, por exemplo,
no Instagram, vou divulgar sobre o novo vídeo que eu postei no YouTube. Eu sempre marco com hashtag, eu marco as páginas das editoras, eu marco os autores, e eu já tive várias vezes repost deles, repostando aquilo que eu fiz, sabe? Então, isso que é legal, é uma união mesmo, né? Juntos, vamos juntos nos unir aí para poder incentivar a leitura, levar as histórias para o maior número de pessoas possíveis. E são obras distintas, gente. Né? Uma coisa é a experiência da contação de história, outra coisa é ouvir aquela mesma história sendo apresentada num filme, por exemplo. Outra coisa é a experiência de vivenciar a história na leitura. Então são obras artísticas diferentes. E uma pode ajudar a outra, incentivar a outra. Bom, mas isso tudo que eu estou falando é em se tratando de canal de YouTube pequeno, onde você não está recebendo por aquilo. Quando tem dinheiro envolvido, né, gente, a gente sabe que muda um pouco de figura. Então, por exemplo, se uma loja de brinquedos te contrata para fazer uma live no canal deles do YouTube, né? Ou seja, você vai receber para fazer aquele trabalho. Aí a coisa muda de figura. Então, se você quer contar uma história específica, por exemplo, eu acho que é de bom tom, é ético, está na lei, que o ideal para você fazer é ir atrás da editora, de quem detém o direito autoral daquele autor, daquela história, e explicar o que vai acontecer, falar o valor que você vai receber, e aí vocês podem combinar uma porcentagem pelo direito autoral daquela obra. Ou de repente, dependendo do valor, a editora até te libera dos direitos, você não vai precisar pagar nada para eles, tá? Agora, se você aí não quer correr esse risco da editora te cobrar uma porcentagem, né, por você estar realizando esse trabalho, então o que você faz? Escolha outras histórias, escolha contos populares, escolha lendas, escolha obras onde o autor já morreu há mais de 70 anos e o direito autoral é liberado, tá bom? Vá por esse caminho. Agora, o mais importante, não deixe de contar histórias, é claro, sempre dando os créditos devidos às pessoas detentoras dos direitos, mas não deixe de contar histórias, tá? Beijo pra todo mundo e tchau!